A Bíblia não é apenas um livro antigo. Ela está repleta de profecias que já se cumpriram e outras que ainda não aconteceram. Você deve estar se perguntando como podemos ter certeza de que o restante das profecias acontecerá conforme previsto. Bem, nós cristãos cremos, pois a própria Bíblia nos diz isso. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 24 e 25 diz: Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Jesus também enfatizou esse ponto em Mateus capítulo 24, versículo 35, dizendo: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Isso não é apenas uma confirmação, é uma garantia sólida de que a palavra de Deus é verdadeira e que as profecias contidas nela se cumprirão, não importa quanto tempo demore. Agora que sabemos que todas as profecias da Bíblia se cumprirão, vamos falar sobre algo intenso: o que o anticristo fará no fim dos tempos. Hoje, vou revelar algumas coisas que o anticristo está profetizado a fazer e por que, como verdadeiros cristãos, precisamos estar alertas para não sermos pegos de surpresa quando esses eventos começarem. A Bíblia nos fala sobre um futuro líder mundial chamado o Anticristo, que terá imenso poder e exigirá ser adorado. Esse período será o mais sombrio da história da humanidade, marcado por extremo sofrimento e tribulação. As pessoas vão desejar nunca ter nascido. O Anticristo será um governante terrível, introduzindo a infame Marca da Besta, também conhecida como 666. Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17, diz: A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Segundo a Bíblia, durante esse período, todos serão obrigados a receber essa marca na mão ou na testa para participar da sociedade. Essa marca também será necessária para comprar e vender qualquer coisa. Mas aqui está a parte crucial. Aceitar a marca significa uma clara rejeição da oferta de salvação de Deus e um compromisso de lealdade ao governo do Anticristo. É uma decisão séria, com consequências eternas. A Bíblia não nos dá detalhes específicos sobre a forma ou sistema da marca da besta, mas profetiza a sua vinda. Com os avanços tecnológicos atuais, como reconhecimento facial, implantes e marcas digitais, está se tornando mais fácil imaginar como a marca da besta, ou 666, poderia ser implementada. Será que essas tecnologias poderiam desempenhar um papel no cumprimento da profecia? É uma possibilidade, especialmente considerando a sua crescente aceitação em várias partes do mundo. Mas será que todos realmente receberão essa marca? Essa é uma grande questão. Neste vídeo exploraremos as possibilidades de como a marca da besta pode ser introduzida sem problemas, extraindo informações da Bíblia e observando eventos históricos. Vamos nos aprofundar nisso agora. Primeiro, opressão e tirania. O governo do Anticristo será marcado por severa opressão e tirania, visando inicialmente os cristãos, depois a população judaica. Ele empregará táticas brutais e trará o medo usando uma poderosa rede de inteligência e forças militares. Notavelmente, todos os líderes mundiais apoiarão seu regime, lhe concedendo um controle extensivo para monitorar as atividades de cada indivíduo. Recusar-se a adorar o Anticristo ou a aceitar a marca da besta será visto como traição contra o governo e trará duras consequências. A Bíblia alerta sobre as ameaças de morte para aqueles que resistirem. A vigilância será generalizada, garantindo controle e punição rigorosos aos dissidentes. Aqueles que se opuserem ao Anticristo poderão enfrentar prisão, martírio e execução. Será uma era terrível de ditadura global. E aqui há algo crucial. Não precisamos ceder ao medo. Como disse o grande apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Porque estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Devemos permanecer firmes na verdade e resistir à opressão e à tirania. Agora vamos explorar outra possibilidade de como a marca da besta poderia ser aplicada em todo o mundo.
Segundo, sedução e decepção. A Bíblia nos alerta que o governo do anticristo será marcado por um profundo engano. Não será apenas a força bruta. Ele será um mestre da manipulação, tecendo uma teia de enganos tão astuta que enganará até algumas pessoas boas. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 e 10, nos diz: Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O anticristo imitará Cristo para enganar as pessoas. Imagine isso: o anticristo realizando milagres que refletem os de Jesus. Ele realizará milagres que lembram aqueles que Jesus realizou durante seu tempo na Terra, mas são truques baratos, ilusões destinadas a deslumbrar e enganar. Ele será um vigarista, usando truques chamativos para ganhar a sua confiança antes de puxar o seu tapete. Esses sinais e maravilhas desviarão milhões de pessoas. Mas por que as pessoas cairão nesse engano? A Bíblia diz que é porque elas não escolheram a verdade e o amor. Elas são vulneráveis ao engano, pois não construíram um alicerce sobre uma conexão genuína com Deus. Aqui está o segredo. Não seja uma dessas pessoas. Busque a verdade, apegue-se à fé e lembre-se: os verdadeiros milagres vêm do amor genuíno, não de um teatro manipulador. Além disso, o anticristo se passará por um salvador, usando as suas maravilhas enganosas para afirmar que trouxe a paz e a prosperidade que o mundo anseia. Imagine um mestre ilusionista prometendo ao mundo paz, prosperidade e até a própria sobrevivência em troca de aceitar a sua marca. Ele dirá que receber a marca irá melhorar a vida das pessoas. Essas mentiras influenciarão muitos a aceitar a marca da besta como o único meio de sobrevivência. Aqueles que se recusarem enfrentarão perseguição, sendo negadas a essas pessoas necessidades básicas, como comida, água e abrigo. Alguns até serão traídos pelos seus próprios familiares numa tentativa de sobreviver. Jesus nos alertou sobre isso, dizendo que os membros da própria família trairiam uns aos outros. Essa traição será alimentada pelo espírito do engano desenfreado durante o reinado do anticristo. Isso nos leva à possibilidade final de como a marca da besta será aplicada. Terceiro, desastres globais. Em Apocalipse 6, temos um vislumbre das guerras, da fome e das doenças que devastarão o mundo, levando a humanidade a procurar soluções urgentes. Imagine a dor e o desespero. Agora imagine o anticristo intervindo, prometendo soluções, oferecendo comida, água, remédios, exatamente as coisas que as pessoas mais precisam. O anticristo só oferece ajuda àqueles que juram lealdade ao aceitarem a marca da besta. Os desastres generalizados forçarão muitos a aceitar a marca. Imagine o dilema: aceitar a marca ou ver a sua família sofrer. Essa é uma tática que o anticristo usará para garantir o cumprimento, incutindo o medo da fome ou da negligência médica. Além disso, o anticristo poderá estabelecer uma moeda e uma economia global, tornando impossível comprar ou vender sem essa marca. Muitos serão enganados acreditando que isso fornece proteção contra as duras realidades que enfrentam, mas na verdade serão escravizados. Com o seu controle sobre a economia, aqueles que não têm a marca não terão acesso ao dinheiro, não poderão pagar contas ou obter serviços básicos. Apesar de todos esses desafios, Jesus nos ensina a permanecer firmes na fé até o fim. Não devemos ser influenciados pelos enganos do anticristo, mas permanecer focados na volta de Jesus. Embora o governo do anticristo será terrível, ele não durará muito. Em suma, o anticristo é um falso salvador que pretende dominar o mundo para destruir Israel e todos os seguidores de Jesus Cristo. Devemos manter nosso foco na volta de Jesus, enquanto buscamos de todo o coração e ansiamos por esse dia. A Bíblia também nos ensina a viver de uma forma santa, obedecendo à palavra de Deus, amando uns aos outros como Cristo nos amou e evitando qualquer envolvimento com atividades ocultas das trevas, assim como a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Meu amigo e minha amiga, é importante saber que o mesmo Espírito que capacita o anticristo já está operando no mundo, espalhando confusão e engano ao afastar as pessoas do Senhor Jesus, de sua morte sacrificial na cruz e de sua ressurreição dentre os mortos. 1 João, capítulo 4, versículos 1 ao 3, diz: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se procedem de Deus,
porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Sabendo que o anticristo fará, devemos também compreender que o espírito do anticristo já está em ação, enganando as pessoas através da luxúria e da tentação. Esse espírito está fazendo um esforço tremendo para afastar muitas pessoas da verdade sobre Deus e a salvação. Contudo, Jesus nos oferece esperança e vida que podem vencer os maiores enganos de Satanás. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Como cristãos, devemos permanecer firmes e não ceder às táticas do diabo. Devemos manter nosso foco em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, como Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2 nos diz. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ao fixar os olhos em Jesus, podemos evitar ser enganados, pois ele sempre nos guiará através do Espírito Santo em todos os aspectos das nossas vidas. Agora, vamos fazer uma simples oração. Senhor Deus e Pai, obrigado pela sabedoria e discernimento que o Senhor nos deu para reconhecer as táticas do diabo. Nos ajude a permanecer firmes na nossa fé, mantendo os olhos fixos em Jesus em meio aos desafios e enganos deste mundo. Nos guie pelo Teu Espírito e nos capacite para resistir ao espírito do anticristo. Que possamos continuar a caminhar na verdade e no amor, brilhando Tua luz nas trevas. Nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Você sabia que hoje em dia muitas pessoas estão adorando sem saber um novo tipo de Deus? Essa nova religião está se espalhando por todo o mundo, da Europa às Américas, da Ásia até a África. Isso está se tornando a norma para muitas pessoas, mas a Bíblia nos alertou sobre esse tipo de comportamento. Essa nova religião, que se baseia na adoração de si mesmo, já existe há muitos anos, mesmo antes da maioria das religiões atuais existirem. Ela vai contra os mandamentos do Antigo Testamento, que nos dizem para não adorar nenhum outro Deus, senão o único Deus verdadeiro. Jesus também enfatizou isso, dizendo que devemos amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. A Bíblia previu que isso aconteceria em Mateus capítulo 24, versículos 10 ao 12. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. No vídeo de hoje, compartilharei algo importante sobre esse novo Deus e como ele está afetando muitas pessoas hoje em dia. Creio que você irá compreender a revelação sobre esse novo Deus e sua influência de maneira muito significativa. Encorajo você a assistir esse vídeo até o fim, participar das orações e receber as bênçãos para você, sua família e seus amigos. Antes de começarmos, curta esse vídeo, inscreva-se em nosso canal e compartilhe este conteúdo pelo menos uma vez para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Ao fazer isso, você está nos ajudando a espalhar o Evangelho, tocar mais vidas e promover o reino de Deus aqui na Terra. Hoje, vivemos em um mundo incrivelmente fascinante devido ao grande aumento do conhecimento. Parece que essa busca pelo conhecimento nunca cessará enquanto existir vida na Terra. Tudo isso começou bem no início, quando nosso maior adversário, o diabo, enganou Adão e Eva para que se rebelassem contra Deus, os convencendo a comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Esse engano é um dos mais significativos da história da humanidade, e os seus efeitos ainda são sentidos hoje por todas as pessoas. De acordo com o livro de Gênesis, quando ambos comeram do fruto, seus olhos se abriram e eles perceberam sua nudez. Isso marcou o início da desobediência da humanidade.
Esse único ato cortou a ligação entre a humanidade e Deus, tornando a humanidade sujeita ao seu maior adversário, Satanás. Mas deixe-me perguntar, quem é Satanás? Ele é a figura aterrorizante, sombria e monstruosa frequentemente retratada em histórias e na arte? A resposta é não. Ao contrário da crença popular, no livro de Ezequiel, a Bíblia descreve Satanás como um ser belo e sábio que ocupou uma posição elevada nos céus, até que o orgulho levou à expulsão para a terra. Esse retrato desafia a imagem tradicional de Satanás, lançando luz sobre a complexidade dessa figura enigmática. A luta contínua entre Satanás e a humanidade persiste desde o início dos tempos, com a humanidade aparentemente indefesa face à sua influência até a chegada de Jesus. Isso alterou o curso desse conflito milenar, oferecendo esperança à humanidade. Mas como o diabo engana as pessoas hoje? É uma questão que muitas pessoas hesitam em abordar. Será que alguém que se imaginasse sendo Satanás declararia abertamente suas intenções de enganar as pessoas e levá-las ao inferno? Certamente não. Na realidade, ninguém revelaria abertamente um objetivo tão sinistro, reconhecendo que seria ineficaz. Da mesma forma, muitas pessoas hoje relutam em conhecer a natureza astuta do diabo. Veja, meu amigo e minha amiga, Satanás se esforça para desviar a adoração do Deus Todo-Poderoso. Seja direcionado à adoração para objetos como pedras, brinquedos, carros, animais de estimação ou qualquer outra coisa, desde que o foco mude de Deus, Satanás estará contente. Ele se orgulha de afastar as pessoas de sua fé em Deus. Essa abordagem sutil permite que ele influencie indivíduos sem que eles percebam suas táticas manipuladoras. Então, o que é exatamente o novo Deus? É um sistema de crenças que prega e defende a ideia de que você é seu próprio Deus. Isso gira em torno do conceito de eu mesmo e eu. Essencialmente, adorar a si mesmo. Reserve um momento para refletir e pergunte: há algo inerentemente errado em se valorizar? Na verdade, não há nada de errado em ter uma autoestima positiva. No entanto, o desafio surge quando a linha entre a autoapreciação e a autoadoração se confunde. Embora você seja uma criação de Deus, se começar a se elevar e a adorar a si mesmo, você essencialmente se tornará sua própria divindade. Vamos dedicar um momento para nos aprofundarmos nesse novo conceito do novo Deus, o eu. O que o eu realmente significa? De acordo com a Bíblia, o eu é descrito como viver sob controle da carne, o que equivale a viver no pecado. Se você agir de acordo com seus desejos carnais, você estará vivendo sob uma natureza carnal que está espiritualmente morta, como mencionado em Efésios capítulo 2, versículo 1. Abordando isso, Jesus instruiu seus discípulos no caminho para se tornarem seguidores verdadeiros e genuínos, em Lucas capítulo 9, versículo 23, afirmando: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Jesus afirmou claramente que para ser seu discípulo é preciso renunciar a si mesmo, carregar diariamente a cruz e segui-lo. No mundo de hoje, a ideologia do eu se tornou predominante. O eu é glorificado, promovido e elevado a níveis extremos. As pessoas chegaram a um ponto em que acreditam que tudo gira em torno delas. Embora possa não parecer inerentemente problemático inicialmente, isso levou sutilmente ao surgimento de termos modernos como egocentrismo, respeito próprio, autorrealização e selfie. A linguagem do novo Deus está centrada em eu mesmo e eu, uma reminiscência da arrogância retratada pelo diabo em Isaías capítulo 14, versículos 12 ao 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ao contrário dos ensinamentos contemporâneos, a vida cristã enfatiza a morte para o eu. Ela requer uma atitude distinta em relação ao eu e à fé recém-adquirida. Esses dois
são caminhos divergentes que nunca poderão convergir. A abordagem correta em relação ao eu é que ele merece ser abandonado enquanto Deus exige a nossa inabalável fé diária. Essa deveria ser a perspectiva de todo seguidor sincero de Jesus. Como o apóstolo Paulo declarou em Gálatas capítulo 2, versículo 20: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É essencial que os cristãos verdadeiros reconheçam que Satanás é perito em manipular as pessoas. Reconhecendo que as pessoas reverenciam a Deus e são avessas a desobedecê-lo, Satanás planejou uma estratégia astuta. Em vez de atrair as pessoas para a adoração de ídolos e religiões alternativas, ele as seduziu com a noção atraente da autoadoração. Esse plano parece ter tido um sucesso notável. No mundo de hoje, celebridades, influenciadores, políticos e profissionais de diversas áreas frequentemente defendem conceitos como amor próprio, autorrealização e autoestima. Não é nenhuma surpresa que as tendências predominantes pareçam girar em torno da religião do eu, posicionando tudo para atender ao indivíduo. Quando as pessoas argumentam contra a existência de Deus, muitas vezes levantam questões como: por que Deus permitiu que meus pais morressem? Ou por que meu pai abusou de mim? Essas são questões genuínas que decorrem de uma perspectiva egocêntrica, à medida que os indivíduos questionam o seu próprio sofrimento e experiências. A Bíblia fala disso em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, alertando: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. É por isso que dizem que não precisam de Deus, pois eles próprios são considerados os novos deuses. Na era digital de hoje, as mídias sociais influenciam significativamente nossas vidas. As pessoas exibem suas conquistas, novos empregos, lares, cônjuges e filhos para se exaltarem, não para dar glória a Deus. O foco está na autoglorificação, levando à falta de transparência em relação aos desafios da vida. Falhas, rejeições e contratempos raramente são compartilhados nas redes sociais porque não se alinham com a glorificação do novo Deus, o eu. O perigo dessa mentalidade egocêntrica reside na sua oposição a uma vida espiritual em Cristo. Viver para elevar os próprios desejos é contrário à glorificação de Deus, levando no final de tudo à separação dele, semelhante a outras formas de pecado. Meu amigo e minha amiga, estou tão feliz que você tenha assistido a este vídeo até agora. Quero que saiba que abandonar o egocentrismo e morrer para si mesmo é um passo crucial para permitir que a vida espiritual, a vida de Deus, tenha pleno efeito em sua vida. Viver exclusivamente para si mesmo vai contra os planos e propósitos que Deus tem para você. Em Romanos, capítulo 8, versículo 2 está escrito: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Isso destaca a liberdade e a vida que advém de abraçar o caminho espiritual. Vamos refletir sobre a história do jovem rico em Lucas 18. Esse jovem perguntou a Jesus o que ele precisava fazer para ganhar a vida eterna e ir para o céu, visto que ele guardava todos os mandamentos desde jovem. Jesus disse que ainda faltava uma coisa e o aconselhou a seguir os mandamentos, mas depois o instruiu a vender os seus bens, dar aos pobres e segui-lo. Porém, o jovem, apegado à sua riqueza, não conseguiu obedecer. Ele ficou muito triste, se virou e saiu. A Bíblia não diz mais nada sobre ele depois daquele dia. Semelhante ao jovem rico, muitos de nós somos ricos na nova religião do eu. Para realmente seguir Jesus, devemos estar dispostos a abandonar os apegos mundanos e segui-lo de todo o coração. Isso é crucial para evitar cair na armadilha do egocentrismo. Vamos então agora unir a nossa fé e orar juntos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelo seu amor e misericórdia em nossa vida e na vida de nossa família, amigos e entes queridos. Hoje pedimos que o Senhor nos ajude a nos livrar do egocentrismo e a viver apenas para glorificar a Ti. Por favor, limpa-nos do orgulho e da arrogância e traga a cura. Senhor, buscamos a Tua graça para abandonar o eu, morrer para ele todos os dias e glorificar Jesus em nossas vidas.
Oramos também por aqueles que assistem a este vídeo, presentes e futuros, para que não sejam enganados pelo egocentrismo. Pedimos a graça de viver somente para Ti e para Teus propósitos do Teu reino. Declaramos que as bênçãos desta oração se estendam a todos os nossos ouvintes, suas famílias e seus entes queridos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Você já se perguntou sobre o livro de Apocalipse e as profecias que ele contém? Você sabia que muitas dessas profecias estão se desenrolando diante de nossos olhos? A Bíblia é muito mais do que apenas um livro de história. Ela contém profecias, incluindo algumas que predizem o fim dos tempos e os últimos dias. Mas quando você lê Apocalipse, o que você pensa? É uma ficção ou uma profecia? Você tem medo ou fé? É do bem ou do mal? A Bíblia revela algumas coisas bastante aterrorizantes sobre os últimos dias, e algumas dessas profecias estão definidas para acontecer durante nossa vida. Mas não se preocupe, não ficamos no escuro sobre o que está por vir. A Bíblia nos dá muitas informações sobre o mal que caracterizará os últimos dias. Na verdade, neste vídeo vou revelar algumas das profecias mais terríveis da Bíblia. Vou até mostrar a profecia mais assustadora sobre os últimos dias, que a maioria das pessoas não conhece ou para a qual não está preparada. Vamos então ver quais são essas profecias. A primeira é o anjo da morte. Você já ouviu falar do anjo da morte? Esta é uma das histórias mais interessantes da história da humanidade. O anjo da morte também é conhecido como o Destruidor. Este ser celestial fez uma entrada dramática na terra há muitos anos no Egito. Isto aconteceu quando o faraó se recusou terminantemente a deixar os filhos de Israel saírem do Egito. Agora, o personagem central deste episódio histórico foi um homem chamado Moisés. Imagine isto! Deus enviou 10 pragas ao Egito, tentando convencer o faraó a libertar os israelitas. Mas ele, com um coração duro como uma rocha, não se mexeu. As pragas não eram brincadeira. Água se transformando em sangue, rãs e insetos tomando conta, gado egípcio caindo como moscas, infecções de pele desagradáveis e uma escuridão espessa cobrindo a terra por 3 dias e 3 noites. O que é surpreendente para os historiadores da Bíblia é que nenhuma destas pragas atingiu os israelitas, apesar de ainda estarem no Egito. Por quê? Porque eles moravam num lugar chamado Gósen. Era como se um campo de força divina os estivesse protegendo. Apesar de todo o caos, o faraó manteve a teimosia, recusando-se a libertar os israelitas da escravidão. Isso deixou Deus muito zangado com ele, levando-o a enviar o anjo da morte para desencadear a ira divina sobre os egípcios. Agora aqui está a diferença. Deus deu instruções específicas a Moisés. Ele lhe disse para pegar um cordeiro, abatê-lo e usar seu sangue para marcar os umbrais das casas dos israelitas. Isso fez uma distinção clara entre os israelitas e os egípcios. Foi como um sinal celestial dizendo: "Este é o meu povo, poupe-os." Uma bela história, não é? Êxodo capítulo 11, versículos 4 a 7 nos diz: Moisés disse: "Assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o fez distinção entre os egípcios e os israelitas." À meia-noite, o destruidor matou todos os primogênitos egípcios, incluindo os primogênitos do faraó e todos os rebanhos egípcios. Isto levou a um grande luto em todo o Egito,
e talvez este seja um dos acontecimentos mais dolorosos da sua história. Assim como as pragas anteriores, o anjo da morte poupou os primogênitos dos israelitas e seus animais. Deixe-me levá-lo através de outro evento intrigante, a visão das profundezas da terra. Mais uma vez, Moisés ocupa o centro do palco neste capítulo cativante da história bíblica. Esta história se desenrola depois que os filhos de Israel escaparam do cativeiro no Egito, embarcando em uma jornada pelo deserto até a terra que Deus lhe havia prometido. Houve um homem chamado Corá, que decidiu rebelar-se contra Moisés, que era o líder dos israelitas. Essa rebelião não se tratava apenas de buscar status igual ao de Moisés e Arão, o sacerdote. Não. Corá deu um passo além ao desafiar a própria autoridade que estabeleceu a sua liderança, a autoridade de Deus. Esta rebelião provocou uma tempestade de ódio e ressentimento contra a liderança designada por Deus no acampamento. Mas Deus, compreensivelmente irritado com este ato de rebelião e desobediência, instruiu Moisés a alertar as pessoas para ficarem longe de Corá. Sua ira divina estava prestes a ser desencadeada. E é aqui que fica intenso. O Senhor decidiu usar as profundezas da terra para julgar Corá e seus aliados. A terra literalmente se abriu, engolindo-os junto com todos os seus bens. Foi um fim misterioso e arrepiante quando eles pereceram, desaparecendo nas profundezas da terra. Você pode encontrar este relato emocionante em Números, capítulo 16, versículos 31 a 33. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu sua boca e os tragou com suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Você sabia que o Novo Testamento considera a rebelião de Corá uma das mais terríveis rebeliões? Serve de alerta contra qualquer forma de rebelião. O livro de Judas, capítulo 1, versículo 11, até diz: Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Agora vamos nos aprofundar em outro cenário intenso do fim dos tempos, o súbito aparecimento das duas testemunhas. Esta revelação arrepiante se desenrola no Apocalipse, prevendo um evento que ocorrerá durante a grande tribulação dos últimos dias. Agora, a Bíblia não nomeia explicitamente estas duas testemunhas, deixando espaço para especulações. Mas alguns estudiosos tendem a acreditar que essas testemunhas podem ser Elias e Moisés, traçando conexões a partir dos sinais e maravilhas que realizarão nos últimos dias. Por outro lado, há outra escola de pensamento entre os estudiosos da Bíblia que sugere que as duas testemunhas poderiam ser Enoque e Elias. A base para esta crença reside no fato de que estes dois pilares da fé não experimentaram a morte durante o seu tempo na Terra. É uma perspectiva fascinante imaginar estas figuras reverenciadas retornando dos últimos dias para desempenhar um papel crucial no desenrolar dos acontecimentos. A incerteza que rodeia a identidade destas testemunhas acrescenta um ar de mistério a esta profecia do fim dos tempos. O Apocalipse não nos diz explicitamente quem eles são, deixando-nos ponderar e antecipar o desenrolar deste evento dramático. As duas testemunhas profetizarão em todo o mundo durante 3 anos e meio durante o desafiador reinado do Anticristo. Eles pregarão corajosamente o Evangelho no mundo onde muitos estão perdidos sem Jesus. Apesar da sua nobre missão, enfrentarão a zombaria e o desprezo. A Bíblia observa que, embora alguns aceitem a sua mensagem, muitos irão rejeitá-la abertamente, enfrentando o julgamento de Deus e as consequências ardentes da boca das testemunhas, que consumirão aqueles que se opõem a elas. Agora, por que haverá tal oposição? Bem, o Anticristo, o governante do mundo durante este período, se oporá a qualquer pessoa que adore o único e verdadeiro Deus vivo da Bíblia. Ele atacará essas testemunhas,
Mas estas testemunhas, capacitadas por Deus, realizarão maravilhas sobrenaturais, como fechar o céu, transformar água em sangue e desencadear pragas. Ninguém será capaz de prejudicá-los. Contudo, Apocalipse capítulo 11, versículos de 7 a 10, revela o final emocionante destas testemunhas. A besta do abismo irá atacar, dominar e matá-las. Surpreendentemente, a Bíblia nos diz que os seus corpos ficarão na praça pública de uma cidade figurativamente chamada de Sodoma e Egito, onde o Senhor foi crucificado. Durante 3 dias e meio, pessoas de todos os cantos da terra testemunharão esta cena, regozijando-se e celebrando. Contudo, após esse período, o sopro de vida vindo de Deus entrará neles e eles ficarão de pé, causando terror nos espectadores. Neste momento, uma voz alta do céu os chamará para ascender, e eles subirão ao céu numa nuvem enquanto seus adversários observam. Simultaneamente, um forte terremoto abalará a cidade, causando o colapso de 1/10 dela, resultando na morte de 7.000 pessoas. Aqueles que sobreviverem ficarão aterrorizados e glorificarão a Deus. Esta é uma profecia bastante intensa, você não acha? Em Apocalipse, há outro acontecimento profundo predito para os últimos dias: a Batalha do Armagedon. Este evento é profetizado em Apocalipse, capítulo 16, versículos de 12 a 16. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Agora, de acordo com a história bíblica e a escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, a Batalha do Armagedon está prevista como o confronto final na história humana. É um confronto colossal entre o anticristo e o povo de Deus, marcando o fim da grande tribulação. Esta batalha vê todos os reis e governantes da terra se unindo para travar uma guerra contra Jerusalém e o povo de Deus. Logo após esta guerra, o Senhor Jesus retornará à terra. Ele virá para derrotar esses poderes malignos, lançar os falsos profetas e o anticristo no lago de fogo, aprisionar Satanás e estabelecer o seu reino na terra por 1000 anos. Ao contrário do que muitos acreditam, a Batalha do Armagedon não provocará a destruição do nosso planeta. Em vez disso, de acordo com a escatologia bíblica, a Terra estará destinada a ser o lar eterno para aqueles que abraçaram Jesus como seu Salvador e seguiram os seus ensinamentos. Agora vamos mudar de assunto e mergulhar no que talvez seja o evento mais enervante do fim dos tempos registrado na Bíblia: o arrebatamento. Este evento, descrito como glorioso, está previsto para acontecer nos últimos dias, quando os crentes serão rapidamente transportados para o céu. É crucial notar que somente aqueles que creem em Cristo Jesus experimentarão o arrebatamento. Os não crentes testemunharão este evento extraordinário enquanto os crentes ascendem para encontrar o Senhor no céu. Notadamente, os crentes vivos durante o arrebatamento não enfrentarão a morte, mas serão transformados para serem como Jesus Cristo. Agora, é aqui que as interpretações divergem entre os estudiosos da Bíblia. Alguns acreditam que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação, enquanto outros argumentam que acontecerá depois. Independentemente desta diferença de tempo, uma coisa permanece consistente e certa: o arrebatamento está prestes a acontecer. O Novo Testamento documenta extensivamente este evento, enfatizando a sua realidade inegável. Embora o arrebatamento seja um evento glorioso para os crentes, ele pinta um quadro totalmente diferente para os incrédulos.
aqueles que ficaram para trás. Imagine um cenário em que um ônibus escolar tem um motorista cristão que, de repente, é arrebatado. Imagine um avião com passageiros, incluindo um piloto e um copiloto que são cristãos nascidos de novo. Pense no choque para alguém em uma sala de cirurgia quando um cirurgião desaparece no meio de uma operação. O efeito cascata de tais desaparecimentos repentinos pode levar ao caos e à tragédia. Considere os pais cujos filhos ascenderam ao céu para estar com o Senhor. São cenas de cortar o coração, de fato. Meu amigo e minha amiga, o arrebatamento pode ser o momento mais caótico da história da humanidade devido à miríade de medos e incertezas que traz. O impacto na vida diária, nas profissões e nos relacionamentos será profundo, marcando um capítulo importante e desafiador no desenrolar da profecia bíblica. É seguro dizer que nenhuma preparação pode nos preparar totalmente para o caos que o arrebatamento poderá trazer. A preparação mais eficaz é garantir que você esteja entre aqueles que serão arrebatados, poupando-o de testemunhar os acontecimentos perturbadores que acompanharão esse dia. Dê uma olhada no que Mateus capítulo 24, versículos de 40 a 44 diz sobre o arrebatamento. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Considerando os acontecimentos significativos e intensos delineados na escatologia bíblica, surge uma questão crucial e primordial. Você estará pronto quando o Senhor Jesus vier? Esta pergunta não tem a intenção de trazer medo, mas sim de provocar uma reflexão tranquila e cuidadosa sobre sua vida e a decisão de seguir Jesus. É a decisão mais importante que você tomará, pois determinará onde você estará na eternidade. Esta decisão é a linha entre a vida e a morte, alinhando você com o plano eterno de Deus ou com a alternativa da perdição. Imagine se eu te dissesse que muitos de nós não estamos vendo o que já está acontecendo em relação ao governo do Anticristo e da besta. É triste que muitas pessoas não percebam que essas coisas já estão acontecendo bem na nossa frente. Mas o que é ainda mais triste é que muitos cristãos também não estão cientes dessas coisas. Neste vídeo quero mostrar o que já está acontecendo para a implementação do governo do Anticristo. Estou realmente feliz que você esteja assistindo isso agora. Por favor, abra seu coração e deixe Deus falar com você. Agora, vamos mergulhar nesse assunto e explorá-lo ainda mais. Daniel profetizou sobre isso em seu livro. Veja o que diz Daniel capítulo 8, versículos 23 a 25. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei feroz, catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A profecia tem 2 partes principais. A primeira já aconteceu e a segunda diz respeito ao futuro. A parte histórica trata diretamente de um homem chamado Antíoco Epifânio. Ele era um antigo rei grego muito cruel e conhecido por perseguir os judeus enquanto estava no poder. Ele causou muito sofrimento ao povo judeu e tornou suas vidas extremamente difíceis. Antíoco chegou ao ponto de invadir o templo em Jerusalém e tirar dele todos os objetos valiosos. Ele então montou um altar para Zeus e realizou um ato de sacrilégio ao sacrificar um porco nele. Quando os judeus tentaram resistir às suas ações terríveis, ele respondeu com ainda mais crueldade, matando muitos judeus e vendendo outros como escravos. Antíoco até forçou os judeus a adorar deuses que eles não criam. Embora Antíoco tenha feito coisas terríveis, Daniel previu que ele seria derrotado, mas não pela força humana.
Tal como Daniel disse, Antíoco teve um fim desastroso. A profecia de Daniel também prediz o que o anticristo fará no fim dos tempos. Semelhante a Antíoco, o anticristo subirá ao poder e se tornará muito influente. Ele enganará muitas pessoas e forçará todos no mundo a adorá-lo. O anticristo terá um enorme impacto na política, nas forças armadas, na religião e na economia. Sua influência será tão forte que parecerá impossível viver sem ele. Como isso vai acontecer? A Bíblia já nos dá uma ideia em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 ao 18. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Uma tática que o anticristo usará é o uso da força. A Bíblia é muito clara sobre isso. No nosso mundo hoje, já existem planos sérios para implementar o governo do anticristo, conhecido como a Nova Ordem Mundial. Esses planos são cuidadosamente elaborados para garantir que o governo do anticristo seja bem-sucedido. Isso serve para preparar as pessoas mental, econômica e politicamente para a nova ordem mundial. Apesar de tudo isso, muitas pessoas não sabem que esse processo já começou. A Bíblia avisa que antes do anticristo aparecer completamente, o espírito que apoia o anticristo estará ativo no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 3 coloca desta forma: "E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo." Assim como quando Antíoco pressionava os judeus a adorarem outros deuses em vez daquele em que acreditavam, hoje as pessoas estão sendo forçadas a seguir uma religião falsa em vez da verdadeira. Isso é sorrateiro, espalhando ideias pela mídia, internet, escolas e até em estilos de vida. Há alguns séculos, as pessoas não tinham problemas em falar sobre o seu amor por Jesus em público. Mas agora, graças a estes sistemas anti-Jesus, é raro encontrar alguém suficientemente corajoso para fazer isso. Em vez disso, as pessoas parecem mais confortáveis em se gabar das suas ações vergonhosas. Coisas vergonhosas que costumavam ser mantidas em sigilo agora são divulgadas e aceitas por muitas pessoas ao redor do mundo. Estilos de vida como homossexualismo, lesbianismo, bissexualidade e promiscuidade eram praticados com algum nível de temor. No entanto, hoje não é mais assim. Através do espírito do anticristo, muitas dessas pessoas foram enganadas e levadas a acreditar nas mentiras do diabo. Meu amigo e minha amiga, assim como Antíoco fez um grande esforço para que a adoração a Deus fosse apagada em Jerusalém, isso faz parte do plano subterrâneo de sujeição ao reinado do anticristo, disfarçado de liberalização. As pessoas agora são incentivadas a fazerem o que quiserem consigo mesmas, mesmo que isso destrua elas e as pessoas de quem gostam. Quando você tenta mostrar o padrão da palavra infalível de Deus, você é cancelado por essas pessoas e elas dizem que você propaga o ódio e te chamam de extremista. Mas enquanto vivermos, devemos permanecer firmes e declarar todo o conselho de Deus. Caro cristão, este é apenas um aspecto do esquema sujo para conduzir o mundo ao governo do anticristo, também conhecido como a Nova Ordem Mundial. Há alguns anos, ninguém pensava na possibilidade de cirurgias médicas como plásticas no corpo, modificações completas, harmonizações faciais e outras cirurgias estéticas extremas. Meu amigo e minha amiga, tudo isso são esforços sutis, conscientes e deliberados para garantir que o governo do anticristo assumirá o poder em breve. Agora veja bem, isso não quer dizer que, como cristãos, não devemos estar sempre afastados dos avanços tecnológicos ou médicos, claro que não. No entanto, devemos estar conscientes e prestar atenção a algum desses desenvolvimentos e ser sensíveis a qualquer tom silencioso de maldade neles contido. Assim como Antíoco foi um grande problema para os judeus, hoje em dia podemos ver muita resistência contra o Evangelho e contra qualquer pessoa que apoie a mensagem de Jesus Cristo. Países, organizações e sistemas em todo o mundo são contra a divulgação da mensagem de Jesus. Mesmo a mídia não foca em conteúdos que falam sobre a salvação através do nome do Senhor Jesus. Antes do anticristo aparecer,
haverá uma oposição ainda mais forte ao Evangelho e ao reino de Deus. Assim como Antíoco, muitas nações ao redor do mundo se oporão ao Evangelho. Em alguns países, como China e Coreia do Norte, é ilegal falar abertamente sobre a sua fé. Existem instituições em todo o mundo que evitam qualquer ligação com o cristianismo para serem politicamente corretas e muitas vezes estão ligadas a coisas que vão contra a mensagem de Jesus, seja direta ou indiretamente. Há outra coisa acontecendo que muitas pessoas não percebem: um plano que poderá permitir um novo governo mundial monitorar todas as formas de transações monetárias e a economia global. Apenas algumas décadas atrás, não poderíamos imaginar um mundo sem dinheiro físico. Os países e os bancos centrais costumavam gastar muito para imprimir dinheiro, mas as coisas mudaram muito. Agora mudamos para uma realidade sem dinheiro em quase todas as áreas da nossa vida cotidiana. As pessoas podem facilmente fazer transações sem ir ao banco, apenas usando a ponta dos dedos na tela do celular. Já existem mais de 23 mil moedas digitais em todo o mundo. As criptomoedas são amplamente aceitas e utilizadas como moeda legal para compra e venda de bens e serviços em muitos países. O comércio caminha cada vez mais para a digitalização completa, o que elimina os problemas do passado de não conseguir monitorar e controlar as pessoas. Hoje em dia, alguns shoppings e supermercados utilizam inteligência artificial, câmeras e supercomputadores para calcular automaticamente os itens que você retirar da prateleira e processar o pagamento na saída, sem que você precise efetuar qualquer pagamento físico. Isso pode parecer bom e esperançoso de uma perspectiva humana normal, mas como Jesus disse, precisamos ser gentis como as pombas e sagazes como as serpentes. Tudo isso pode ser uma forma de testar algumas ferramentas que poderão ser utilizadas durante o governo mundial. À medida que mais e mais pessoas usam métodos eletrônicos para pagar coisas em todo o mundo hoje, o anticristo poderá ter cada vez mais controle sobre os pagamentos que as pessoas fazem. Como está escrito em Apocalipse 13, o anticristo fará com que todas as pessoas recebam a marca da besta. A marca é o 666, ou mais conhecido como 666. Aqueles que receberem esta marca escolherão automaticamente o anticristo e receberão todos os benefícios do seu governo. Será como acontecia antigamente quando alguns judeus seguiam os deuses estrangeiros que Antíoco lhes trazia. Aqueles que receberem a marca da besta enfrentarão o castigo eterno e acabarão no inferno. Mas aqueles que recusarem a marca da besta enfrentarão fome, dor e ameaças de morte. As pessoas serão enganadas para que recebam a marca da besta, mas serão salvas se resistirem. Elas serão salvas, mas perderão a vida nessa terra. Lembre-se que, embora Antíoco tenha sido um líder muito cruel e severo na história judaica, ele também foi um sinal do futuro anticristo. A profecia de Daniel não era apenas sobre Antíoco, mas também sobre um futuro líder que interromperia os sacrifícios no templo e ergueria um ídolo que deixaria Deus irado. Antíoco fez algo parecido, mas Jesus disse que a profecia de Daniel aconteceria novamente no futuro em Marcos capítulo 13, versículo 14. Que este seja um chamado a todos os verdadeiros cristãos para permanecerem fortes e vigilantes, para não cairmos nos truques e planos do diabo nestes últimos dias. Assim como a palavra de Deus se tornou realidade para Antíoco, o anticristo também será derrotado, mas não pelo poder humano. Seu governo será destruído pelo Senhor Jesus e seus anjos, e ele será lançado no inferno com todos os que receberem a marca da besta. Sendo assim, hoje exorto você a permanecer firme na fé e ser sábio. Muitos serão enganados, mas devemos manter a nossa posição como pessoas que creem e se submetem verdadeiramente ao Senhor Jesus. Você já sentiu como se estivesse vivendo em uma época em que é mais difícil do que nunca focar no que realmente importa? É como se, para onde quer que olhássemos, houvesse algo tentando chamar nossa atenção e nos afastar da verdade. Pense nisso. Quando foi a última vez que as notícias ou o último susto nas redes sociais realmente levaram a uma mudança real em sua vida? Em vez de nos trazer clareza, parece que estamos sendo bombardeados com distrações. Desde a rolagem interminável no TikTok, Instagram e Facebook, transformando nossos cérebros em mingau, até a busca constante por curtidas e comentários rápidos. É como se estivéssemos perdendo nossa capacidade de sentar e realmente absorver uma mensagem significativa.
não é apenas triste. Isso é um sinal de que estamos nos distraindo de propósito. E é hora de falarmos sobre o que isso significa para nós cristãos, especialmente quando parece que estes são os últimos dias e tantos estão alheios a isso. O medo do diabo, uma revelação. Na grande batalha celestial é crucial lembrar: o diabo, embora seja um adversário duro, ele não é igual a Deus. Ele é um ser criado, limitado em poder e presença. Embora ele prospere criando caos e confusão, seu maior medo é um cristão que conheça a verdade. Um cristão que, em meio ao barulho e à distração, consegue discernir a voz do pastor das vozes dos lobos em pele de cordeiro. Satanás teme aqueles que, fundamentados na sua fé, conseguem ver através da névoa da distração. Ele teme o cristão que, em vez de ser influenciado pelas areias movediças da aprovação social, permanece firme na rocha dos séculos. Ele treme diante do cristão que sabe que Jesus é realmente suficiente, que a nossa identidade, o nosso propósito e a nossa salvação não são encontrados nos elogios do mundo, mas nas mãos marcadas pelos pregos do nosso Salvador. Lembra de Marta? Sim, Marta, de Lucas capítulo 10, versículos de 38 a 42. A história dela não é apenas uma história do passado. É um espelho que reflete nossas próprias vidas, mostrando o que acontece quando priorizamos o urgente em detrimento do importante, o imediato em detrimento do eterno. Marta estava distraída com suas tarefas, perdendo a oportunidade de sentar-se aos pés de Jesus, símbolo do perder momentos divinos por causa de nossas preocupações. Mas aqui está a boa notícia: não estamos indefesos. A Bíblia, nosso guia e bússola, não apenas destaca o problema, mas oferece a solução. Colossenses capítulo 3, versículo 2 nos alerta: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. É um chamado para elevar nosso foco, para viver vidas marcadas pela devoção total a Deus, conforme ecoado em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 35. Não se trata de restringir a nossa alegria, mas de redefini-la, encontrando-a na paz inabalável que advém de viver em alinhamento com a vontade de Deus. Visualize-se como um farol de luz, não por mérito próprio, mas como um vaso da luz divina de Cristo. As trevas, as distrações e o próprio diabo percebe quando um verdadeiro cristão, enraizado na fé e blindado com a palavra de Deus, entra na sala. Não se trata da nossa força, mas do poder daquele que reside dentro de nós, como diz em 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O diabo é astuto, tramando sempre para desviar nossa atenção, colocando medo e dúvida. No entanto, ele treme ao ver um cristão alicerçado na sua identidade em Cristo, um crente que compreende a autoridade que possui. Esta não é uma luta pelo poder com margens estreitas, é uma vitória já conquistada, uma batalha em que o nosso lado é esmagadoramente mais poderoso, não por uma pequena margem, mas por uma vitória esmagadora. Então, o que isso significa para nós? Isso é um chamado para viver conscientemente, para colher momentos de conexão com Deus em meio ao caos das distrações da vida. Trata-se de reconhecer que essas distrações, embora atraentes, são meras sombras comparadas à luz radiante da presença de Deus. É hora de redefinir as nossas prioridades, de escolher o eterno em vez do temporário, de ancorar as nossas vidas na fé. Não se trata de viver com medo do diabo, mas de ter admiração e temor a Deus, que nos capacita a superar o barulho e a viver uma vida com propósito e paixão, dirigida por sua orientação divina. Nossas vidas são como navios navegando em vastos oceanos, com destinos gravados no horizonte por mãos divinas. No entanto, no meio da nossa jornada surgem tempestades de distrações, amigos se reconectando, ofertas de emprego inesperadas, vozes críticas, obstáculos técnicos assustadores e a atração sempre tentadora da gratificação imediata.
Cada uma dessas coisas promete nos desviar do rumo traçado, muitas vezes com uma voz que soa estranhamente como a razão. Considere a história de uma pessoa assim como você e eu, que embarca em uma busca por conhecimento, com o objetivo de obter uma certificação de TI. As velas são içadas, a bússola alinhada, mas aí um velho amigo ancora em seu porto, trazendo histórias de dias passados e a promessa de memórias queridas renascidas. Os outrora céus claros da ambição se obscurecem com a névoa da camaradagem e, em pouco tempo, nosso navegador encontra-se à deriva, com as suas aspirações acadêmicas perdidas no mar dos compromissos sociais. Ou vejamos o empreendedor movido por uma visão de independência, pronto para forjar o seu legado. Quando estão à beira do compromisso, uma corrente de ouro pende diante dele, uma oferta de emprego brilhando com o conforto imediato da segurança financeira. É um canto de sereia atraindo ele para longe das águas desconhecidas do empreendedorismo, de volta às praias familiares do emprego. Até mesmo a alma criativa abençoada com uma centelha divina para escrever um livro que possa iluminar mentes enfrenta os vendavais da dúvida. O outrora ardente fogo da inspiração é sufocado pelo sopro frio da crítica, até que a caneta é largada e a página permanece para sempre em branco. E assim por diante, com o blogueiro lutando contra a tempestade de tribulações técnicas e o que busca uma vida saudável sendo cercado por um dilúvio de tentações alimentares. Cada história é um reflexo de uma verdade singular. As distrações que enfrentamos não são meros obstáculos, mas testes à nossa determinação, caráter e fé. No entanto, neste turbilhão de distrações mundanas reside uma fortaleza inabalável, um farol de esperança para todos os que navegam nessas águas turbulentas. Pois assim como o diabo utiliza a distração como sua arma mais astuta, Deus, nosso capitão todo-poderoso, nos dotou de uma armadura tão resistente, tão divina, que nenhuma força do caos pode penetrar. Esta armadura, forjada a partir da própria essência do amor e da proteção de Deus, nos protege não só das tentações físicas que nos assediam, mas também do ataque espiritual que procura descarrilhar a nossa missão divina. Imagine, se quiser, que dentro de cada um de nós existe uma joia preciosa, uma criação única de valor incomparável. Deus, nosso joalheiro divino, não nos deixa simplesmente expostos aos elementos deste mundo. Em vez disso, Ele nos coloca dentro de uma fortaleza de graça, nos polia com provações para revelar nosso verdadeiro brilho e nos cerca com uma barreira tão formidável que mesmo o ladrão mais malévolo não pode romper seus limites sem a permissão divina. A história de Jó ilustra esta verdade profunda com total clareza. Até mesmo Satanás, na sua audácia, reconhece a barreira divina que cerca os fiéis de Deus. É um testemunho do poder da proteção divina, um lembrete de que, embora possamos caminhar por vales sombreados pelo espectro da distração, nunca somos abandonados, nunca estamos desprotegidos. Ao ancorarmos esta mensagem em nossos corações, lembremo-nos das palavras que ecoam através dos tempos, um chamado à firmeza em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Isto não é apenas um conselho, é uma estratégia para a vitória, um modelo para navegar nas distrações que nos cercam, habitando na verdade de Deus, e ao fixarmos o olhar no horizonte que Ele nos traçou, transformamos as distrações em degraus e os obstáculos em oportunidades para demonstrar a nossa fidelidade. Vivemos em uma era em que a notificação de uma nova mensagem ou o fascínio de um feed de mídia social podem desviar nosso foco do que realmente é importante. Não se trata apenas de passar um farol vermelho pela distração, mas de perder momentos com nossos entes queridos. Imagine uma criança com os olhos arregalados pela necessidade de atenção, competindo por apenas um momento com os pais. No entanto, o olhar dos pais está fixo no mundo digital, um lembrete claro de onde estão as nossas prioridades. E não são apenas os pais, somos cada um de nós, presos aos nossos dispositivos, perdidos em um reino virtual. Este não é um novo dilema.
Séculos atrás, um famoso pregador lutou com pensamentos errantes durante o culto. Suas reflexões levaram a uma conclusão profunda. Para servir melhor a Deus, devemos minimizar as distrações. Esta sabedoria extraída do coração de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 35, ecoa através do tempo, nos lembrando da importância da presença, tanto na nossa vida espiritual como nas nossas interações diárias. A mensagem de Paulo aos Coríntios não era apenas sobre adoração, era sobre viver uma vida focada no propósito de Deus, sem se deixar intimidar pelo barulho do mundo. Avançando até hoje, suas palavras ainda ressoam, nos desafiando a vasculhar o caos de nossas vidas modernas para encontrar clareza e conexão. A luta contra a distração é vividamente retratada nas histórias de duas épocas: a antiga cidade de Corinto e o nosso mundo contemporâneo. Ambos compartilham um traço comum: a propensão humana de se desviar. No entanto, no meio desse desafio partilhado existe uma solução atemporal: a graça e a misericórdia de Deus. Tito, capítulo 3, versículos de 3 a 5, nos lembra das nossas distrações e desobediências passadas, mas oferece esperança através do poder transformador do amor de Deus e da renovação do Espírito Santo. Esta mensagem é um toque de trombeta para cada um de nós, é um convite à pausa, à reflexão e à escolha de um caminho de maior intencionalidade. É sobre reconhecer que cada momento perdido na distração é um momento que poderíamos ter passado em conexão significativa com Deus e com aqueles que nos rodeiam. É um apelo à ação, nos exortando a abandonar as cadeias das distrações digitais e a abraçar a riqueza de uma vida vivida em plena presença e propósito. Então, vamos nos desafiar. Vamos desligar nossos telefones, desligar nossas telas e olhar para cima. Olhemos nos olhos dos nossos entes queridos, mergulhemos nas profundezas das Escrituras e nos envolvamos plenamente com o mundo que nos rodeia. Não sejamos o motorista parado no sinal verde, mas sim o viajante que avança com propósito, guiado pela luz do amor de Deus e pelo caminho que Ele colocou diante de nós. Em Efésios capítulo 5, versículo 15 a 16, somos exortados: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Estas palavras não são apenas textos antigos. Elas são um chamado para nós hoje, exortando a sermos vigilantes e intencionais sobre como gastamos nosso tempo. A Escritura nos implora a filtrarmos o ruído, para discernirmos o que realmente merece nossa atenção e energia. A distração não é apenas um pequeno inconveniente, é uma barreira formidável para o crescimento e a compreensão espiritual. Ela dilui nosso foco, esgota nossa energia e desvia nosso caminho daquele que leva a vida. Assim como um jardineiro elimina os espinhos e cardos para proteger as plantas, nós também devemos eliminar as distrações que ameaçam sufocar a nossa vitalidade espiritual. Mas como, você pode perguntar, podemos navegar por essa névoa de distração? A chave está em nos ancorarmos na palavra de Deus. Assim como um farol guia os navios através de águas traiçoeiras, a Bíblia ilumina o nosso caminho, oferecendo clareza e direção em meio ao caos. Trata-se de diminuir o volume do mundo para que possamos entrar em sintonia com a voz suave do Espírito Santo. Consideremos o poder que reside dentro de nós, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Esta não é apenas uma linguagem poética, é uma prova da incrível força e autoridade que carregamos como verdadeiros cristãos. Não estamos indefesos diante da distração, estamos equipados com toda a armadura de Deus, prontos para permanecer firmes contra as maquinações do diabo. Mas a consciência por si só não é suficiente. Devemos nos envolver ativamente com a palavra, incorporando-a em nossos corações e mentes. Trata-se de escolher, preencher nossas vidas com coisas que edificam e elevam, em vez de coisas que drenam e distraem. Imagine se passássemos tanto tempo em oração e meditação nas Escrituras quanto passamos em nossos telefones. A transformação seria profunda não apenas nas nossas vidas, mas no mundo que nos rodeia. Então,
Eu desafio você hoje. Reserve um momento para refletir sobre suas rotinas diárias, seus hábitos e suas prioridades. Eles estão levando você para mais perto de Deus ou afastando você ainda mais?